Olá, voltamos a falar do Sistema Internacional de Unidades e hoje vamos falar do quilograma. Claro que o quilo é a unidade de massa do Sistema Internacional de Unidades. E ele vem sendo definido baseado num bloco metálico que é mantido a vácuo na cidade de Paris. E esse bloco é a nossa definição e realização do quilo. Então, o quilo para nós é a unidade escolhida e definida como sendo esse bloco. O bloco que, comparado com outros, permite que a gente tenha quilos para todo lado e todo mundo medindo com o desejo de ser a mesma massa. Mas, obviamente, não é porque ele vem alterando. E o fato de que o quilo está baseado em um artefato faz com que sua massa, você vê, lá no começo da década de 1900, fizeram vários irmãozinhos iguais. E ao longo do tempo esses irmãozinhos estão ficando diferentes. Obviamente que metal não está virando outra coisa a não ser óxido ou gases penetrando. Ocorre que essa definição do quilo parece que não é mais interessante. E nós temos que vir com outras. E realmente, baseado nessa necessidade, a unidade quilo está sendo redefinida. E quando a gente redefine uma unidade, nós temos que também, de alguma maneira, realizar a unidade. É necessário que eu defina o quilo e que se alguém quiser obter uma massa de 1 quilo, tenha como. Essa é a realização da unidade quilo. Então nós vamos mostrar aqui como que isso está sendo proposto para ser feito. Para que a gente entenda um pouquinho esse fato, é necessário que nós entendamos um pouquinho sobre como que ele vai ser realizado. Ele vai ser definido baseado em coisas que são constantes fundamentais da natureza, mais especificamente na constante de Planck-H. Mas para entender como vai funcionar a sua realização, não é? Porque eu posso pegar o H tem quilo lá na sua unidade, inverter e dizer, bom, essa é a definição do quilo. Mas eu tenho que realizar isso em laboratório, eu tenho que produzir 1 quilo de fato. Então vamos ver como que isso vai ser feito. Para entender um pouco disso, nós vamos começar a entender como que eles vão realizar. E eles vão realizar isso, vão obter experimentalmente o quilo baseado numa balança que funciona com indução magnética, que é chamado balança de Watt, ou de Gimbal. Muito bem, para entender como essa balança funciona, nós temos que entender alguns princípios do eletromagnetismo. O primeiro princípio que nós vamos entender é que campos magnéticos que existem, por exemplo, como no ímã, todo mundo sabe que um ímã é um material que tem ao seu redor um campo magnético. E esse campo magnético está aqui, você não está enxergando, mas ele está aqui. Mas se eu botar um pedacinho de ferro aqui, ele vai ser atraído pelo ímã, e você sabe que naquela região do espaço tinha então um campo magnético. Mas o campo magnético ele tem umas propriedades interessantes. Por exemplo, isso aqui é uma bobina, e nessa bobina, no momento é só bobina, não está passando corrente nenhuma. Essa bobina aqui, ela tem o poder de se deslocar. E à medida que ela se desloca, eu tenho que fazer uma força sobre ela para que isso aconteça. Se eu deixar ela parada aqui e vier com um ímã aqui, ela não vai se mexer não. Mas se eu vier aqui e colocar uma corrente elétrica passando por ela, à medida que eu aproximo um campo magnético, eu faço sobre essa bobina uma força. Então, essa é uma coisa importante. Campos magnéticos produzem força sobre corrente elétrica. Porque agora eu estou passando uma corrente. Se não tivesse corrente, não tinha força. E é tal que, você vê, ele vai deslocando o ponto de equilíbrio dessa bobina. Então, eu sou capaz de fazer uma força. Imagine que, por acaso, essa força é tão bem conhecida que se eu conhecer bem esse campo, conhecer essa massa, eu posso dizer em que posição
eu fiz uma força equivalente a 1 quilo, por exemplo. Porque se eu tenho força, eu posso, de alguma maneira, ver a ação da gravidade sobre uma massa de 1 quilo, que é 1 quilograma força, e aí então eu tenho a definição como medir um quilo. Muito bem, essa força sobre correntes, ela é extremamente importante para a gente, né? O ímã ele tem 2 polos, esse polo produz uma força para lá e obviamente esse polo faz uma força para cá, tá certo? À medida que eu aproximo, ele aproxima. Muito bem, essa é a força sobre correntes. Bobinas com correntes, campo magnético, existe uma força sobre a bobina. E nós vamos usar essa força magnética para poder realizar de alguma maneira o quilo. Tem outro fenômeno que acontece que é muito importante, que é o fenômeno da indução eletromagnética. É um sistema que tem uma bobina e que está ligada aqui a um microamperímetro, tá certo? E o processo de indução é o seguinte, eu vou pegar o meu ímã, se eu colocar esse ímã dentro da bobina, na verdade, deixa ele paradinho ali, na hora que eu coloquei, houve uma variação da corrente, porque isso aqui é um circuito, mas depois parou. Mas na hora que eu tirar a bobina, tem outra variação. Existe uma propriedade que é o seguinte, quando um campo magnético tem uma bobina, não tem corrente nenhuma sobre ela, mas ela está ligada a um circuito. Quando eu aproximo ou afasto um campo magnético, eu gero nesse circuito corrente elétrica. Eu, na verdade, gero na bobina uma diferença de potencial e como ela está totalmente conectada, a diferença de potencial vira uma corrente elétrica que você vê. E é interessante que ela só aparece quando eu aproximo ou afasto o ímã. Tanto faz parar o ímã e aproximar e afastar a bobina, como aproximar e afastar o ímã. Eu tenho uma indução. Essa é a chamada lei da indução de Faraday. Tá certo? Esses dois fenômenos nós vamos utilizar para realizar o quilo. Deixa eu explicar para você um pouquinho melhor, agora que você sabe tudo de indução, como funciona, qual é o princípio que nós vamos utilizar para poder realizar o quilo. Muito bem, vamos imaginar que eu tenho uma região do espaço, que aqui eu vou representar por esse cartão, ao mesmo tempo que você acompanha na tela, eu vou fazer aqui. Nessa região do espaço existe um campo magnético. Então aqui tem uma região que gera um campo magnético, como se fosse meu ímã, colocado aqui. E eu vou pegar agora uma bobina e vou pegar essa bobina e vou passar nesse campo magnético. Vamos imaginar inicialmente que essa bobina tem uma corrente passando nela. Eu liguei essa bobina aqui na minha fonte e tem uma corrente passando por ela agora. Bom, tendo uma corrente passando pela bobina, quando ela começar a viajar, bom, quando ela se aproximar do campo magnético, o que vai acontecer? Vai acontecer que estando ali no campo magnético, tá certo? E se tem uma corrente passando sobre ela, vai aparecer uma força. Então sobre ela vai aparecer uma força. O fato de eu pôr essa bobina aqui, o fato de ter uma região que tem um campo magnético, toda vez que, se esse campo estiver fora da bobina, obviamente não tem campo sobre a corrente. Mas quando ele estiver próximo aqui da corrente, essa bobina vai sentir uma força. E essa força é muito bem conhecida, depende do valor da corrente, depende do tamanho do condutor e do campo que está aqui. Tá certo? Então, se eu pegar essa bobina e colocar nessa região do campo, aparece uma força. Muito bem. E essa força, ela é conhecida, proporcional ao comprimento, ao campo, tá certo? E à corrente. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pendurar nesse circuito um peso. Obviamente, se essa força é menor do que o peso, a bobina vai descer. Se essa força é maior do que o peso, a bobina vai subir. E se essa força é igual ao peso, essa bobina vai ficar parada.
ela estava parada antes, ela vai ficar parada. Então, imagine que eu conheço, eu não sei quem é esse peso, não sei quem que é. Porém, eu sei quem que é a corrente, quem que é o campo e quem que é o comprimento. Eu posso brincar e, obviamente, dizer que se eu conheço todo o resto, eu conheço a massa. Se eu conheço a aceleração da gravidade também. Então essa é a ideia, é utilizar essa força magnética e determinar qual é a massa que está aqui, tá certo? Bom, obviamente, eu peguei essa bobina, não conheço muito bem ela, estou passando uma corrente eu posso medir, todo mundo viu, tem aparelhos precisos para medir corrente, e eu botei aqui nesse campo, puta, não sei bem quem é esse campo. Então, se eu soubesse o campo, eu já tinha determinado qual é essa massa, mas não conheço. Mas eu posso fazer um outro experimento para determinar quem é o campo. E, na verdade, eu não tenho uma régua, eu não medi direito esse comprimento, eu não medi direito a bobina. Mas será que eu preciso? Será que eu consigo fazer um outro experimento que me permite determinar o B e o L de tal maneira que, sabendo o I, eu determino a massa? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou agora desconectar esse cabo aqui da fonte de corrente, que tinha na corrente, e vou simplesmente conectar esse cabo aqui agora num voltímetro. Eu vou fazer uma outra coisa, tá certo? Eu vou fazer mais um experimento aqui, e esse experimento, obviamente, vai envolver eu movimentar com uma velocidade conhecida a minha bobina. Então eu vou pegar a minha bobina, que está aqui, essa aqui é a região que tem o campo, tá vendo? Tá a região com o campo. Eu vou pegar a bobina e vou deslocar com uma velocidade conhecida. Como que eu posso fazer isso com uma velocidade conhecida? Pô, medir velocidade não é tão difícil. Eu posso ter interferômetros, eu posso ter coisas, eu posso medir a distância e o tempo com boa precisão. Então eu determino muito bem qual é a velocidade. E vamos ver o que a gente consegue determinando isso. Se eu fizer essa medida agora, com a minha bobina, com a minha massinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar que se eu conhecer a velocidade de V e movimentar essa bobina, além daquela força e tudo isso, vai ter uma voltagem induzida, V, que é aquele experimento que eu mostrei para vocês da indução. É o seguinte experimento. Eu peguei o campo, peguei a bobina e agora eu desloquei a bobina no campo. Se eu deslocar a bobina bem devagarzinho, induz algo pequeno. Se eu deslocar a bobina mais rápido, induz algo maior. E se eu deslocar a bobina bem rápido, induz uma voltagem muito grande que leva a uma corrente muito grande. Então você vê, a voltagem que é induzida, ela depende de algumas características da bobina, mas são as mesmas características da força. Depende do tamanho da bobina, que é o L, e depende do campo, que é o B, e a variação desse campo quando eu movimento a bobina pelo campo, pela região que tem o campo. Então eu tenho uma voltagem que depende da velocidade, do campo e das características da bobina, do L. Se eu sei a velocidade e meço a voltagem, o que acontece? Eu determino o campo e a bobina. E, portanto, eu elimino o meu desconhecimento do campo e da bobina, do experimento, medindo a voltagem e a velocidade, que são coisas que eu posso medir fora. Então, tudo isso, pode ser um campo complicado ou não, não importa, tudo isso se reverte em voltagem e velocidade e a corrente que eu tinha medido anteriormente. Com tudo isso, eu volto agora ali na equação e falo, bom, agora eu conheço nessa situação quem é o BL, eu medi o I, eu tenho o I que eu estou passando, e eu agora, medindo a voltagem induzida, eu sei determinar precisamente quem é a massa, porque agora eu conheço tudo na força. E eu determino a massa. E aí eu falo assim, pô, que corrente eu tenho que pôr e que velocidade eu tenho que pôr, tá certo? Para que isso aí dê 1 quilo. É isso que a gente faz, conhecendo a aceleração da gravidade. Então eu realizo, eu de alguma maneira calibro meus instrumentos para que isso seja a força capaz de equilibrar exatamente 1 quilo.
E esse método é muito bom, porque eu posso fazer a força para equilibrar 1 quilo, mas posso fazer para equilibrar meio quilo, 1 milésimo de quilo, 1 milionésimo de quilo, ou até talvez mais. Então eu sou capaz de realizar massas muito pequenas. A gente conjuga tudo isso na chamada balança de Watt ou de Gibbel. E a gente é capaz de mostrar para vocês que, como eu sou capaz de medir muito bem a corrente e sou capaz de medir muito bem a voltagem através de outros instrumentos, baseado no efeito Josephson e nos padrões de resistência, eu sou capaz de medir muito bem e mostrar para vocês que no final da história a massa é muito bem determinada. Se eu sou capaz de saber muito bem a constante de Planck, nós somos capazes de determinar muito bem o quilo. E é assim que é definido. A balança de Watt, ela está representada aí, ela é mais ou menos um equilíbrio de forças magnéticas com a força gravitacional de uma massa que permite a gente fazer essa realização. Então é isso que nós vamos demonstrar para vocês agora. Nós temos aqui uma balança de Watt e nós vamos explicar para você como funciona. Muito bem, aqui nós estamos de volta com a balança de Watt agora. E ela chama a balança de Watt porque ela vai depender do produto da voltagem pela corrente, que é por definição potência, que é o Watt. Muito bem, nós temos aqui um sistema, é uma balança, né, e todo esse volante é apenas para equilibrar. Nós temos duas bobinas iguais, uma em cada lado, bem equilibrada, tá vendo? No interior delas existe um magneto, com um campo magnético, e ela tem uma bobina. E ela tem aqui um lugarzinho que eu vou poder colocar uma massa. E a ideia da balança, ela opera em 2 estágios. No primeiro estágio, eu tenho que caracterizar o sistema bobina campo magnético. Então eu tenho que, é como se fosse, de alguma maneira, medir, dada uma velocidade que eu vou abaixar e levantar isso aqui. E para fazer isso, nós temos um sensor capaz de medir a velocidade. E a velocidade vai aparecer aqui na tela, aí que você está vendo no canto. Essa velocidade vai ser medida e eles vão medir também, tá certo? Dada essa velocidade, eles vão medir a voltagem que isso gera. E com isso eles vão ter a relação BL, que de alguma maneira é aquela relação que nem eu mostrei. É o acoplamento do campo magnético com a bobina para a determinação das forças. Então ela determina a voltagem, tá certo? E determina a constante, vamos dizer, de acoplamento do campo magnético com a bobina, através da medida da velocidade. Então eu tiro a velocidade e eu tenho então a voltagem e a velocidade, que obviamente entra no lugar do valor do campo e das dimensões da bobina para produzir uma força. Então, se a gente apertar, aqui tem todo um mecanismo eletrônico, que se a gente apertar isso aqui, ela vai começar a oscilar, ela vai pegar e fazer, é como fazer a bobina ir para cima e para baixo, medindo a velocidade e medindo qual é a relação, qual é a voltagem induzida, que vai aparecer no cantinho, e com isso qual é o valor do campo vezes o L ali naquele parâmetro. Muito bem, então a gente entra num modo oscilatório. Esse modo oscilatório faz medidas e a hora que ele está satisfeito com o valor da velocidade e da voltagem, ele para. E nesse momento ele calibrou a balança. Então ele já tem um valor da voltagem, ele usou uma velocidade para medir direitinho isso, e agora ele calibrou, ele já sabe quais são as características. Agora eu posso dizer o seguinte, eu vou colocar um peso aqui, tá certo? Não vou dizer quanto é esse peso, vou colocar aqui na bobina, e agora eu pergunto, qual é a corrente que eu tenho que ter para de alguma maneira equilibrar o valor do peso disso aqui. Então, que força eu tenho que fazer sobre a bobina para equilibrar aquele peso? Ela estava totalmente calibrada e ela já sabe as características dela, né? Porque ela já mediu qual é. Então agora eu entrei no outro modo. Eu entrei no modo onde eu vou colocar uma corrente e ver que corrente vai equilibrar essa massa. Esse aqui é o Luiz,
construtor da balança, junto com o Richard, construtor da balança também. Eles são os dois equilibristas. Então vamos agora variando a corrente nesse botão. Nós vamos ver, assistindo aqui, vamos lá, Luiz, qual é o valor que ele vai pôr de corrente para equilibrar a balança. E aí nesse ponto, obviamente, então como você observou os pratinhos, a hora que ele chegou num certo valor da corrente, que você está vendo ali também, ele equilibrou. Claro que é uma medida, não é feita com toda a precisão do mundo, porque ela só está mostrando aqui o princípio, tá certo? Mas ele mostrou que ela equilibrou. Então, com uma corrente de 0,28, ele equilibrou. Aí eu vou lá naquela relação que você viu, que dado a voltagem, a velocidade e a corrente, e a constante da gravidade, que aparentemente alguém mediu aqui e sabe com precisão, nós determinamos qual é a massa que está ali. E no caso, ele está determinando, como você pode ver ali no cantinho, 125, 126, tem uma oscilação. Nós estamos todo mundo aqui fazendo o ar ao redor. E se eu verificar qual é mesmo, é 125 gramas, né? Então, uma massa de 125 gramas precisou daquela corrente para ser equilibrada, para determinar. Mas você poderia imaginar agora que eu quero, na verdade, determinar qual seria a corrente que vai equilibrar 1 quilo. Se eu colocasse aqui 1 quilo, eu teria que ter uma corrente, porque agora eu sei tudo, eu volto lá e falo, não, eu tenho que realizar 1 quilo e vou pondo massa ali até equilibrar com aquela corrente, tá certo? E aí eu teria a realização de 1 quilo, que eu então tiro daqui e falo, bom, agora isso aqui é 1 quilo. É assim que nós fazemos a realização do quilo, utilizando um aparelho que, na verdade, não precisa mais comparar com a massa padrão. Ele, conhecendo as constantes fundamentais, que determinam essas forças e tudo isso, ele determina. Obviamente que nós temos que determinar com precisão. E para determinar com precisão, nós temos que usar coisas precisas. Obviamente. E nada é mais preciso do que as constantes fundamentais da física, as constantes fundamentais da natureza. Carga do elétron, constante de Planck, velocidade da luz e assim por diante. Então agora nós vamos mostrar para você que como que com muita precisão se determina aquela voltagem e aquela corrente que é utilizada aqui para determinar com a maior precisão possível o quilo. Muito bem, como nós dissemos, a balança de Watt, ela é muito boa, mas ela precisa medir com precisão voltagem e corrente para ser capaz de reproduzir o quilo, de realizar o quilo com precisão. E como que a gente mede voltagem e corrente com precisão? Bem, aí nós lançamos mão de alguns outros fatos. Um deles é o efeito Josephson. Esse é um efeito que, dado um supercondutor no qual eu ponho corrente e essa corrente oscila, eu tenho uma frequência de oscilação, aparece aí uma voltagem na junção Josephson, e essa voltagem ela é, na verdade, uma conversão da corrente e depende de um fator importante que é a carga do elétron dividido pela constante de Planck. Tá certo? Ele é um conversor, vamos dizer, ultra preciso de voltagem e frequência. Para mostrar isso, nós trouxemos aqui um análogo, um conversor de frequência em voltagem, e você pode ver a tela do osciloscópio aqui. Ali nós temos a voltagem num circuito, que é mais ou menos como esse da junção Josephson, e uma frequência, que você está vendo que eu posso ficar menor a frequência, ou posso aumentar a frequência. Quanto mais oscilações por unidade de tempo eu tenho aí, eu tenho mais frequência. E quando eu tenho mais frequência, você vê que a voltagem, que é o traço amarelo, está subindo. Está subindo. Então, se eu tenho grande capacidade de medir frequência, eu tenho grande capacidade de definir voltagem. Como a gente sabe que maiores precisões vêm na medida do tempo e frequência, eu tenho também um sistema muito bom para medir com precisão a voltagem. E é isso que eu uso. Eu uso essa definição para medir a voltagem. Eu uso um efeito que define voltagem, que é um padrão de voltagem, que é uma junção desse tipo, e consigo, através de uma medida da frequência, medir com precisão a voltagem
como você pode ver aí na tela. Mas isso não é tudo. Eu tenho que ir adiante, porque eu tenho que medir a corrente. Se eu tenho um padrão de resistência muito bom e sei medir voltagem muito bem, eu posso medir também corrente muito bem, tá certo? E a gente pode mostrar que quando eu meço com precisão essa resistência, ela, que vai ser necessário para medir com precisão essa corrente, ela depende essencialmente de uma constante que aparece ali, vezes a constante de Planck dividido por E², onde é a carga do elétron. Quando eu coloco tudo isso junto, eu tenho uma medida extremamente precisa para a massa. A massa vezes a aceleração da gravidade, vezes aquela velocidade que eu medi lá atrás, vezes um fator que depende da frequência e desse número n que aparece aí na constante, na frente dessa constante de resistência, padrão de resistência, que é chamada constante de von Klitzen, da OH, constante de Planck. Então, se eu sei a constante de Planck muito bem e esses fatores são fáceis de medir, eu tiro qual é a massa de 1 kg. Então, é assim que eu realizo a massa de 1 kg, utilizando a constante de Planck e utilizando as medidas que eu fiz numa balança de Watt. Bom, com isso, nós temos e pretendemos ter, o ano que vem, uma nova definição do quilo, né, que é definido baseado na constante de Planck, e uma nova forma de realizar o quilo. Com isso, de fato, o padrão quilo passa a ser democrático. Todo mundo que for capaz de construir uma balança, todo mundo que for capaz de ter esses padrões de supercondutor e tudo isso para medir voltagem e corrente com precisão, vai ser capaz de ter na sua casa 1 quilo. O quilo, então, agora é de todos e não apenas só daquele objeto guardado na França. Com isso, a gente mostrou para vocês como será a nova definição do quilo no Sistema Internacional de Unidade.